Vamos aplicar a métrica obtida na aula anterior, a métrica de Schwarzschild, para obter as equações de movimento que correspondem a como obter a dinâmica do espaço-tempo curvado. No caso, pela massa M maiúscula, né, que pode ser o Sol ou o buraco negro, que vai influenciar na órbita da massa M minúscula, correspondente ao planeta, ou, no caso do buraco negro, a estrela. É um tipo de força central, como pode se ver nesses exemplos, no estudo de caso. Vamos a partir da métrica de Schwarzschild, que está colocada aqui nesse canto, né, e fazer manipulações algébricas para obter energia total desse sistema, para poder comparar com a energia total clássica, que é dada por essa expressão. Então, o primeiro passo a ser feito é fazer uma pequena manipulação aqui para mudar a configuração dos termos. Essa vai ser a expressão a ser comparada com a energia total pela relatividade. Então, para a relatividade geral, a gente pega a expressão de Schwarzschild, multiplica por menos 1 e divide por d tal 2. O primeiro passo para chegar da métrica, chegar na energia total. Então, tem que inverter o sinal e dividir por d tal 2. Esse primeiro termo vai dar menos C2, que vai cancelar o d tal 2 dessa expressão aqui de cima, e assim sucessivamente. Né? Muda de sinal, divide por d tal 2, vai dar esse dt sobre d tal 2 ao quadrado. O terceiro termo vai dar dr d tal 2, com sinal mais. Finalmente, sinal mais, r2 df2. Tá. O θ não aparece porque a gente fez θ igual a π sobre 2, então o dθ fica fixo, vai para zero. E sendo de π sobre 2 é 1, então vai dar r2 df2. Sobre d tal 2, o sinal fica mais r2 df2 d tal 2. Bom, esse objetivo aqui, a gente está conseguindo obter o dr dt, que vai ser aproximado por dr d tal 2. Então, para eliminar o GRR, a gente apareceu o meio M, a gente multiplica por M sobre 2 GTT. A gente já viu na aula passada que GRR e GTT é um, né? Um inverso do outro. Então, na hora que você faz essa multiplicação, vai aparecer GRR e GTT, que é 1. E esse termo apareceu em M sobre 2 dr2 dt2 ao quadrado, que é exatamente o primeiro termo da energia total da mecânica clássica newtoniana. Então, automaticamente já estão aparecendo os termos que a gente está buscando. Né? Os demais termos também são multiplicados por M sobre 2 GTT, resultando no seguinte. Esse termo aqui vai gerar MC2 sobre 2 GTT ao quadrado, dt d tal ao quadrado, o C2 MC2 sobre 2 GTT, o GTT aqui a gente colocou na sua forma expandida, né? Está aqui. Esse termo que foi buscado por essa multiplicação para gerar energia cinética radial, que é o que está aqui, né? A energia clássica newtoniana, energia total clássica newtoniana, e esse outro termo aqui, também a gente expandiu o GTT. Próximo passo, então, fazer isso aqui igual a 1, né? E aqui vai aparecer uma coisa interessante, automaticamente, sem ter sido previsto. É o seguinte, esse MC2 sobre 2 multiplicado pela segunda parcela desse parênteses, vai dar exatamente, o C2 cancela, né? Vai dar GM maiúsculo M minúsculo, o 2 cancela também, GM M maiúsculo M minúsculo, sobre R, que é a energia potencial gravitacional da mecânica clássica newtoniana, que é esse termo, o segundo termo aqui dessa expressão. O próximo passo vai ser manipular mais ainda esse último termo, que corresponde a multiplicar mr2 sobre 2 vezes essa segunda parcela aqui, gm, o r ao quadrado cancela, né? Sobra um r em cima, dφ dt ao quadrado. Para aparecer a elemento angular, gm mc2r2 mr2 dφ dt, a gente multiplica dentro do parênteses por mr2, que é o
para poder aparecer o L. Só que como ele está ao quadrado, vai ficar m ao quadrado R quarto. Então tem que dividir por m R ao cubo para voltar a ser mr no numerador. Então m ao quadrado R quarto dividido por m R ao cubo vai sobrar mr no numerador, que era o valor original. Então, o que está entre parênteses a gente identifica como sendo L ao quadrado. E daí você tem esse último termo como sendo G menos GMM dividido por MC2R ao cubo L ao quadrado. Já substitui e passa a energia potencial para o segundo membro aqui, né? Para ficar igual da energia clássica gravitacional, da energia total newtoniana, né? E aí a gente pode comparar essas duas expressões e ver que elas praticamente são iguais, a menos que aqui está dividindo por dt e aqui está dividindo por d tal. E tem esse termo a mais aqui. Esse termo a mais a gente vai considerar como sendo uma conversão relativística, que depende de C2 aqui. Se você fizer C2 tendendo ao infinito, esse termo some e fica igual exatamente à mecânica clássica. Então esse é o que caracteriza ela ser um termo relativo a uma conversão relativa da velocidade ser alta. Vai ter sentido para velocidades altas. Só para complementar, no sistema solar, distâncias planetárias, tal e t são muito próximos. E o dt, d tal pode ser identificado por dt. Daí você tem que as expressões tendem a ser assintóticas para velocidades baixas. Né? Esse termo some e o dt fica igual a d tal, então ele se aproxima. Essas duas expressões se aproximam, mostrando que elas são assintóticas. Tendo a energia total pela relatividade, obtida pela métrica de Schwarzschild, nós podemos agora identificar quem que é energia cinética e quem que é energia potencial. Energia total é T mais V, energia cinética V, energia potencial, e trocando o sinal de V, a gente obtém a lagrangiana, a partir da qual se calcula, se obtém as equações de movimento, que vão ser usadas na simulação. Então, o primeiro passo aqui é identificar T mais V. Né? Na verdade, o que a gente pode fazer é passar esse termo aqui, que é essa energia cinética de rotação, somando com a energia cinética de radial. Então, transfere isso daqui para cá, dá esse primeiro termo aqui. E o que sobra fica no segundo termo, que é a energia potencial gravitacional já considerada usual, né? E mais esse termo extra, que depende de R só, né? Na verdade, é energia potencial. Então, temos aqui o T e o V, T mais V. Só que, veja bem, nós vamos fazer a equação de movimento não em Rφ, mas sim em XY, as coordenadas Rφ para XY. Isso é feito da seguinte maneira. Aqui nesse primeiro termo, o que está entre colchetes, é a velocidade ao quadrado. Que a gente sabe que em coordenadas cartesianas, XY é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Então é só substituir esse conteúdo pelo x ponto e y ponto dessa expressão aqui. E nesse segundo termo, a gente tem o R em função de xy. Então, se a gente for derivar, é só aplicar a regra da cadeia. Se a gente quiser derivar com relação a x, por exemplo, a gente deriva com relação a R, e depois multiplica por dr dx, que a gente vai fazer logo em seguida. Então, uma vez que a gente identificou T e V, a gente pode escrever a lagrangiana como sendo T, aqui é o V, esses colchetes, T mais V, a lagrangiana vai ser T menos V, ou seja, só inverter o sinal do que está no colchete aqui. E aí a gente tem a lagrangiana. Podemos aplicar as equações de Euler-Lagrange para obter as equações de movimento nas coordenadas cartesianas XY. Aqui então o que ponto I vai ser x ou y. Vamos fazer no caso de x, para obter a equação de movimento na coordenada x. É o ddt a derivada da lagrangiana com relação a x ponto, vai ter x ponto só nesse primeiro termo da lagrangiana, então igual a dl, a derivada da lagrangiana com relação a x. Derivada da lagrangiana com relação a x, o primeiro termo só tem x ponto, então a gente vai pegar só o segundo termo. O segundo termo a gente deriva com relação a r, ddr daquele segundo termo, multiplicado por dr dx, para obter o dx. Então a derivada com relação a r desse primeiro termo é menos a, desse primeiro aqui é a menos a sobre r2, desse segundo vai ser menos 3b sobre r4. O a e b, na verdade, aqui, foram colocados nas expressões anteriores, foram denominados aqui a igual a gmm, e o b é gmm, h sobre c ao quadrado. É o b. Só para não ficar carregando aqui esses
trambolho na hora de escrever, né? Lembrar que aqui o H foi definido como sendo a quantidade de movimento angular dividido por unidade de massa, L sobre M. Bom, então chegou, se a gente for derivar finalmente dr sobre L, que é o que faltou aqui, né, que a gente já tinha derivado desse primeiro colchete, esse primeiro parênteses, vai ficar o quê? Derivada de x2 mais y2 elevado a meio dx. Baixo meio, x2 mais y2 elevado a meio menos 1, vezes a derivada do que está entre parênteses. Com relação a x é 2x. Daí a gente tem, cancela o 2, só que veja bem, o x2 mais y2 elevado a meio, menos meio é 1 sobre r. Então aqui vai ficar x sobre r. E aqui então na última passagem a gente substitui o a e o b pelos valores que a gente definiu lá em cima. Fica, então, chega-se então nessa expressão aqui, que é a equação de movimento na coordenada x. Para fazer com relação a y, a gente não precisa fazer tudo de novo, porque na verdade é só substituir o que está nessa expressão aqui de cima, x por y, porque eles são simétricos no cálculo de R. Né? Então, fazendo isso, trocando x por y nessa expressão aqui, vai dar praticamente a mesma expressão, só que no lugar de x, y. No lugar de x dessa expressão, a gente coloca y. As equações de movimento, as coordenadas x e y, que vão ser usadas para fazer a simulação. O programa de simulação, então, é baseado nas equações de movimento, que a gente tinha obtido aqui. Nota claramente que a gente pode cancelar o m e chegar na expressão final que está escrita aqui em cima. Nessa expressão, a gente considerou esse último termo, marcado em especial, como sendo a correção relativística. Veja bem, ele depende de C, se C tendendo a infinito, ele cai fora. Esse primeiro termo é a equação clássica que vem da física clássica newtoniana. Então, se a gente considerar só esse termo, a simulação vai apresentar o movimento usual da mecânica clássica, que é uma elipse. Então, para x, que essa já pegou o resultado anterior, só dividir por m, minúsculo, e aqui por y é a mesma coisa. Lembrando que o R é R vezes quadrado de x2 mais y2. Então, se você tem a posição da partícula e a velocidade dela, você pode calcular as acelerações e somar de passos em passos para obter as novas posições e velocidades. É assim que é feito o algoritmo. Note que as acelerações independem da massa m, né? Minúscula. Ou seja, estão de acordo com o princípio da equivalência, que foi a base do que Einstein usou para propor a teoria da relatividade geral. Dessas expressões, a gente consegue distinguir as condições iniciais que a gente precisa, parâmetros e condições iniciais que a gente precisa definir para fazer a simulação. Os valores seriam Gm e H sobre C ao quadrado. Na verdade, a gente precisa das condições iniciais também, a posição inicial, né? E a velocidade inicial da partícula m. Então você tem aqui, a gente desenhou essa elipse de pé, porque normalmente nos artigos relativos a buraco negro e a estrela S2, ela é desenhada assim. Então, também, mas fica conveniente também para fazer a velocidade inicial só depender de uma das coordenadas. Essa é horizontal, vamos chamar assim. Então aqui a gente tem a velocidade inicial 0 na direção, V máximo na direção x, 0 na direção y, e o P0, na posição inicial da elipse, parte aqui de baixo, que seria a distância mínima da elipse, R mínimo, na direção y, e 0 na direção x. Com esses parâmetros, a gente, inicial, deveria ser possível simular o sistema. Então vamos esboçar os programas de simulação. O que a gente faz é o seguinte: inicializa alguns elementos. Né? O dt vai ser o passo da simulação, dt minúsculo. O tempo t seria 0, né? Na verdade, o valor inicial. A velocidade inicial, v máximo 0, nas coordenadas x, nas coordenadas x, y, a posição também. E os parâmetros, no caso, o gm e o h sobre c ao quadrado. Você inicializa todos esses parâmetros aqui. Na próxima aula, como definir esses valores eventualmente, valores numericamente definidos. Uma vez que você tem eles definidos esses valores, você calcula a aceleração usando o AX seria o x2 pontos, né? Usando a expressão obtida,
E o AY seria o Y dois pontos usando a expressão obtida, e eventualmente o R que vai ser usado nessa expressão é r² de x2 mais y2, que é a posição da partícula. Então você tem a posição da partícula e tem a velocidade definida inicialmente. Então, no primeiro passo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a velocidade que está inicializada, somar com a aceleração vezes o dt, no x e no y. E tendo a velocidade, você multiplica por dt e soma com a posição, você tem a nova posição no x e no y. Isso é feito em passos pequenos, então, na verdade, essa aproximação linear é adequada, é um método de Euler de integração numérica. Está se fazendo uma integração numérica, né? Somando VDT, ou ADT nesse caso, e VDT nesse caso, para cada passo que é dado. Aí você avança o tempo, bom, eventualmente você guarda as coordenadas x e y obtidas, né? que é o que vai definir a órbita. Avança no tempo, ou seja, faz o t igual a t mais dt, e repete de novo a partir do 1 aqui. Calcula a aceleração, a velocidade e calcula as novas coordenadas. E vai guardando x e y. Aí você tem o quê? O resultado é uma tabela de coordenadas x e y que define a órbita da partícula m minúscula. Nosso exemplo da estrela S2 no centro da nossa galáxia. O que a gente precisa, na verdade, é definir o GM e o H sobre C, já que a posição inicial e a velocidade inicial estão definidas. É o que a gente vai ver no próximo capítulo. E nós vamos fazer especificamente por causa do Sagitários A asterístico, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia, e com relação à órbita da estrela S2, que está presa nele. Então, até lá.